Com a incerteza de quando voltar aos campeonatos e a iminente saída de ontem para o Ajax prevista para julho, Diniz já começa a pensar em um substituto para o lado direito do ataque do São Paulo. O elenco são paulino oferece boas opções ao treinador, mas há um nome que pode sair na frente. Mesmo com o número 9 nas costas, Pablo pode sair na frente nessa corrida pela vaga da joia São Paulina. Quando chegou ao clube no início do ano passado, a expectativa era que ele fosse o homem-gol da equipe. A razão disso foi pela temporada de 2018, que o atacante fez pelo Atlético Paranaense quando se consagrou como artilheiro da equipe no título da Sul-Americana. Pelo São Paulo, entretanto, ainda não conseguiu cativar a torcida com muitas bolas na rede. Por outro lado, Pablo ganha cada vez mais crédito com o Diniz por outra característica, a sua versatilidade. O atacante que se colocou à disposição para atuar na vaga de Antony já demonstrou tanto no São Paulo quanto em outros clubes que pode exercer diversas funções no setor ofensivo. As características de Pablo são bem diferentes à de Antony. Ainda assim, o jogador pode ser uma boa opção para dar ainda mais versatilidade ao ataque são paulino. O camisa 9 pode variar a posição compacto entre as funções de centroavante e ponta direita, uma dinâmica que Diniz já testou em partidas anteriores. Os dois ainda oferecem a possibilidade de atuar como uma dupla de ataque. Para conseguir se consolidar como titular, Pablo precisa vencer de maneira definitiva a sequência de lesões que o atrapalhou em 2019. No início da atual temporada, ele dava mostras de que esse problema estava superado ao atuar 11 vezes das 12 partidas do clube até a paralisação. Segundo consta no balanço financeiro de 2019 do São Paulo, há um valor a receber de clubes estrangeiros, tanto por direitos econômicos e federativos quanto pelo mecanismo da FIFA. Ao todo, são 43 milhões que devem entrar nos cofres do São Paulo em breve. O Torino da Itália deve 63 mil ao São Paulo, clube formador de Brenner, referentes ao mecanismo da FIFA após comprar o zagueiro junto ao Atlético Mineiro em julho de 2018. O Bolívar da Bolívia tem que pagar 101 mil ao São Paulo por conta do empréstimo do meio-atacante Tomás em janeiro de 2019. O Nantes da França deve 169 mil ao São Paulo, que é o clube formador do meia Lucas Evangelista, pelo mecanismo da FIFA, referente à compra do jogador junto ao Udinese. O Ascoli da Itália ainda deve 906 mil ao São Paulo pela compra de Miguel Alcântara em setembro do ano passado. O Tottenham da Inglaterra ainda deve 2,3 milhões ao São Paulo referentes ao mecanismo da FIFA em decorrência da compra de Lucas Moura, formado pelo São Paulo junto ao Paris Saint-Germain em janeiro de 2018. O Porto ainda deve 3,4 milhões ao São Paulo por conta da compra de Éder Militão em julho de 2018. O Portimonense de Portugal ainda deve 4,5 milhões ao São Paulo pela compra de Lucas Fernandes em agosto de 2019. O Porto também ainda deve 13,5 milhões ao São Paulo pela compra de Inácio em julho de 2016. O River Plate ainda deve 18,1 milhões ao São Paulo pela compra do atacante Lucas Prato em janeiro de 2018. Depois de um período difícil no São Paulo e cobrança de parte da torcida, Rodrigo Caio entendia que era o momento de respirar novas áreas. Por pouco o zagueiro não parou no Barcelona, que buscava uma peça para o setor. Mais tarde surgiu o Flamengo e logo as tratativas avançaram. Apesar da pouca idade, Rodrigo Caio nunca se escondeu nos momentos mais difíceis na equipe. Pelo contrário, nas crises era sempre um dos poucos a dar explicações. A sua continuidade no clube talvez tenha sido prejudicada por uma polêmica no clássico contra o Corinthians. A atitude, porém, teria sido mal vista nos bastidores do São Paulo. Em entrevista ao canal do jornalista Arsênio Pretz, o atual empresário de Rodrigo Caio, Nick Arcuri, fez duras críticas à maneira como o São Paulo tratou o jogador. Usar aquela eliminação para o Corinthians e aquilo foi uma covardia com o atleta. A essência do Rodrigo é essa. Naquele momento, o Rodrigo chamou o árbitro e falou a verdade. Crucificaram como foi feito foi uma covardia. Um menino da base que se expunha muito pelo perfil de liderança que se colocava como um torcedor, acabaram criando um desgaste para ele, mas estou sempre com ele pela essência da verdade, disse o empresário.